hora que eu for começar? Tá bom. Ai, meu Deus do céu, vai explodir. Vou ficar um pouquinho para cá, porque essa luz... Beleza, então 4, 3, 2, 1, ao vivo. Eu estou aqui para falar sobre a história das Maria Quindeira, das ceramistas Maria Quindeira, como tudo começou. Para começar a falar sobre elas, eu vou falar um pouquinho sobre o lugar. Então, a história é sempre assim. Tudo começa de algum ponto. E desses lugares, desse início, as coisas vão em camadas sendo construídas. Para começar a chegar nelas, eu vou voltar, assim, eu vou dar um número, só para vocês terem parte da coisa. 10.000 anos atrás. Então, assim, que número é esse? Esse é um número de tempo que foi determinado no crânio encontrado ali na Mata Vermelha, na região dessas mariposas, que todo mundo conhece como Luzia. Eu estou falando de um lugar que tem camadas de histórias, de indígenas, de povoações, de pessoas que foram ali encontrando na bacia das Velhas, foram se instalando e foram deixando vestígios. Essa é a palavra, né? Assim, linda. Porque a gente vive e a gente modifica a natureza, a gente constrói o que ali tem oferta, a argila na região. Então, muitos vestígios cerâmicos foram deixados ali. Na região é comum dizerem assim, a gente vai roçar a terra para fazer uma plantação e encontra cactos de cerâmicas. Vocês repararam? Quer dizer, pode até ter, mas não tinha muita noção de que era, né? Então. Acho que então, tudo isso leva a gente para a matéria argila, que muito farta na região, muito. Até hoje, se vocês procurarem em Olarias e em Belo Horizonte, por exemplo, argilão. A argila do argilão vem de Pedro Leopoldo. Então, aqui a gente situa numa área mais restrita. Toda essa área da arqueologia, da paleontologia, que colocou no mundo esse Lagoa Santa e a área cárstica de Lagoa Santa nasceu a partir do primeiro dinamarquês que veio para o Brasil em 1835, foi parar ali. E aí, gente, ele foi se enfiando numas grutas e foi encontrando esses vestígios humanos que virou um material farto de pesquisa e que colocou essa região no mundo. Então, assim, Lagoa Santa foi transportada. Assim, a comunidade científica virou os olhos para essa região. E a gente está aqui tão pertinho e desconhece tanto dessa história. Aí cheguei num ponto que me leva ao que me fez ir para lá. Eu fui convidada para participar de um projeto no entorno do Parque do Sumidouro, guarda essa palavra, Sumidouro, palavra linda, e o parque que foi fundado ali e que guardou, com a intenção de guardar parte da vegetação, né, e vestígios que ali se encontram.
A parte da arqueologia, dos sítios arqueológicos, eles extrapolam o parque. Daí nasceu a Rota Peter Lund. Então tem uma ONG que cuida de todo esse percurso que é o circuito das grutas. E qualquer pessoa pode ir lá para fazer esse percurso. Então, voltando ao que me fez ir para lá, eu, ceramista, fui chamada para ajudar a montar um projeto, a parte cerâmica desse projeto. E ali, com o apoio do Parque do Sumidouro, a gente começou, num primeiro contato, dentro de com um convite para a comunidade de Fidalgo, Quinta do Sumidouro, essas duas em Pedro Leopoldo, e Lapinha, essa parte Lagoa Santa. Então, não sei se vocês conhecem o Parque do Sumidouro, a entrada do parque, a sede do parque é na parte que pertence ao município de Lagoa Santa. É onde tem o Museu Peter Lund, é onde vocês entram no parque para fazer caminhadas, trilhas. É um lugar lindo, né? Lindo. E ali dentro a gente começou. Depois um primeiro contato com a comunidade. Então, a intenção da minha ida é montar oferecer a cerâmica, oficinas de cerâmica para a comunidade. E eu cheguei num lugar que, num primeiro contato, eu levei o que eu gosto de fazer, que é coloquei uma bolinha de argila na mão de cada um e peço para a pessoa fazer uma xícara, modelar uma xícara, sem nenhuma orientação cerâmica, para que ela faça isso intuitivamente. Aí nascem as coisas maravilhosas, tipo, uma pessoa, por exemplo, construiu uma xícara e colou a alça com um graveto. Pegou um graveto no chão e fez a união da alça. Até aí, gente, não tinha nenhuma intenção de fazer a queima. Era só mesmo encontrar o objeto, que é a xícara. Então, assim, as coisas estão se aproximando aí. A xícara, a cerâmica, uma região cheia de histórias, né? Assim, a gente está ali com os pés em cima de um grande sítio arqueológico. E aí eu chego nas pessoas. Então, assim começou. Em 2018 eu fui para o Parque do Sumidouro, junto com uma pessoa que me convidou para montar o projeto com ela, apresentar o projeto. O parque acolheu. A gente começou, depois de um primeiro contato com a comunidade, começamos a funcionar em alguns locais de dentro do Parque do Sumidouro, que foram oferecendo casas para a gente fazer esse trabalho. E chegou uma época que, isso foi em 2018, 2019 começaram as oficinas, e aí, gente, veio que todo mundo foi impactado, que foi a pandemia, né? 2020, chegou 2020. 2020 eu decidi me mudar para lá, porque o que aconteceu? Durante as oficinas, o que eu ouvia dessas meninas eram assim, muitas histórias. E histórias das pessoas, histórias dos lugares, histórias engraçadas, assim, de características assim, muito particulares das pessoas. E então, nesse ano de 2020, quando chegou mesmo a pandemia, atravessou a vida da gente e já estava ali esqueci a palavra, concessão, que já estava se instalando dentro do parque, eu acabei me desligando desse projeto e num gramado... Ah, meu Deus, esqueci de avisar, já pode mudar, até esquecido assim, Iago. Então aqui, gente, é a Quinta do Sumidouro. Fidalgo e Quinta do Sumidouro são dois, tipo, bairros da cidade de Pedro Leopoldo, bem distantes, né, meninas? Assim. Então, essa era a vista que eu tinha da casa onde eu morei lá, privilégio de morar nessa casa. E foi uma madrugada, assim, porque é uma igreja linda, a igreja
Ai, meu Deus, como é que chama a igreja? Nossa Senhora da Conceição. E ali, aqui a gente começa também uma outra historinha, que é a história da festa do Congado, das festas religiosas, que aqui temos uma rainha, que faz parte do nosso grupo. Pode mudar, Iá. Aqui a gente chega no objeto, que é a xícara. E por que a xícara? Porque quando eu era pequena, eu folheava os livros de receita, cadernos de receita da minha mãe, e ficava muito, assim, achava estranho encontrar nas receitas um objeto como esse, como unidade de medida. E isso, assim, criou uma interrogação na minha cabeça. E aquele bolo que usava essa medida para fazer a receita, depois encontrava a xícara novamente em cima da mesa e para servir as pessoas que ali se encontravam e partilhavam aquele momento, onde também acontecem conversas, histórias. Então, a xícara veio. Eu tenho. A xícara ela é um deslocamento, ela é um objeto que acolhe, tem a forma dela acolhe um conteúdo, a alça que se dá ali para uma mão que vai chegar e vai alcançar, e ela foi uma marca para esse impacto da pandemia que atravessou a vida da gente e que interrompeu esses encontros. Então, tudo ali foi se formando nesse tempo e a pandemia foi determinante. Aqui são várias mãozinhas da gente, delas, com já algumas xícaras construídas, que acabou virando a nossa marca. Ceramistas Maria Quendera, que eu vou contar como que surgiu o nome Maria Quendera, que é espetacular. E aqui, tá vendo a torre da igreja? Esse aqui era o gramado onde as coisas começaram, né? Quando veio a pandemia, por sorte, a gente tinha essa área aberta grande. E ali a gente fez a primeira reunião para falar como que vai ser. Agora tem uma pandemia, agora a gente vai seguir produzindo e o que vai ser? O que a gente vai fazer? Vamos fazer xícara. A xícara é um objeto pequeno, a xícara tem utilidade, a gente consegue vender alguma coisa. Tinha um parceiro que temos até hoje, que é o Achega, que é assim, a oficina do Expresso, começou como oficina do Expresso, e eles trabalham, na verdade, hoje eles organizam os festivais internacionais de baristas. Então, assim, eles são especialistas em café, em máquina de café, equipamento de café, e eles são super bacanas, e eles falaram, produzam o que a gente vende na nossa loja em Belo Horizonte. Então, tá, vai ser xícara, o projeto Uma Xícara de Quê, que ali naquele jardim eu lembrei dele, né? Falei, opa, tem isso que eu esqueci. E qual vai ser o nome? Que nome nós vamos ter, né? E eu falei para as meninas, olha, vocês vão para casa e vão anotar num papel os nomes que ocorrerem. Porque esse nome tem que ter alguma coisa de enraizamento da vida de vocês, que tenha um significado. Então, elas foram, gente, tudo de máscara, né? Era difícil até ouvir, porque a gente tinha que ficar longe uma da outra, nesse gramado, cadeira espalhada, e às vezes era dificílimo entender o que as pessoas estavam falando atrás da máscara, mas assim elas fizeram, foram para casa e voltaram no encontro seguinte com uma lista variada. E eu não me lembro, assim, além do que foi escolhido, quais eram os nomes, assim. Tinha Voquelé, né? Tagino e Angelino. Tagino era o que falava mentira? Qual que eram que falava, que contava umas histórias que eram... É assim, gente, tudo era assim. E vieram nomes de pessoas, não foi assim? Não teve nome de lugar, não. Teve Lagoa também, Lagoa do Sumidouro, Mas veio um nome que atravessou a vida dessas mulheres, porque depois da lista, chegada à lista, a gente fez uma votação para que então fosse escolhido.
Então, a Xícara com História acabou dando nome ao grupo a uma própria história, que foi lembrada Maria Quendera. E muito, sempre falo isso, né? Muito assim, curioso que vários nomes surgiram, mas apenas Eunice trouxe, só você, não foi, Eunice? Que lembrou da Maria Quendera. E quem é Maria Quendera? Uma mulher andarilha que morou ali na região. Você chegou a conhecer algumas de vocês, né? Tem várias histórias que depois foram surgindo. Olha que ela vai se modificando. Nunca foi a intenção da gente ter uma história que fosse real, aquela história que mais se aproximasse da realidade, não. Acabaram se lembrando que elas atravessavam a vida de infância de outras maneiras, não apenas essa que eu contei, de uma mulher andarilha, que a comunidade acolheu, tinha, e assim como em qualquer lugar, fala, fulana, que fulana? Aí agrega ali alguma característica dessa pessoa. Então, essa Maria Quendera virou Quendera. Quem dera. Mas também a Maria Quendera, por ser uma andarilha, ela também, as meninas ouviam muito, assim, menina, vai pentear esse cabelo, você tá com o cabelo parecendo com o da Maria Quendera, menina, vai trocar de... O que aconteceu, a história é um pouquinho diferente, né, meninas? É, Então, quando a gente escolheu esse nome, então vai ser Ceramistas Maria Quendera, porque a gente também vai estar reinscrevendo essa mulher no mundo de uma outra maneira. Outro dia eu soube, alguém contou, que eu não vou lembrar agora, aqui, que alguém falou da Maria Quendera, que tem histórias da Maria Quendera, mas eu não consigo lembrar quem era, mas a gente começou a colher essas histórias, as histórias começaram a chegar, simplesmente por isso, gente, afofar a terra, né? Tudo começou, o nome que começou a transitar pela comunidade trouxe de volta muitas outras, né, que a gente ainda vai registrar. Então, tudo isso começou num período da pandemia e aqui só porque em homenagem ao caderninho de receitas da minha mãe, que eu acho a maior delícia desse mundo, ler receita e encontrar essa unidade de medida. A xícara também, ela participa, por exemplo, como um objeto em que faz conter aquilo, por exemplo, que você vai pedir num vizinho, a gente tem essa coisa feita assim, né? Mas acabou meu açúcar. Ô vizinho, você tem uma xícara. Você podia usar qualquer coisa, mas você tem uma xícara de açúcar para me emprestar? Você tem. Virou um contedor, sei lá, de conteúdo daquilo que vai ser pedido. Era pandemia. Aí, assim, falei, gente, precisamos de céu, a gente precisa fazer não perder o contato com a natureza, porque a gente estava ali no meio da natureza. Um privilégio imenso estar na pandemia e não estar trancado dentro de um apartamento. Mas também leva a mulher, né, o ciclo lunar. Então, assim, essa imagem que é assim que remete a essa coisa tão antiga, né? E dos ciclos da Lua, que passariam, no nosso entender, a fazer funcionar o nosso ciclo de trabalho, né? De produção das xícaras e da nossa queima-lenha. Então, a gente construiu um forno a lenha, um forno baixa, um forno que a minha querida arqueóloga que está ali, ó,
que a gente construiu primeiro, né, Lili, lá no Museu de História Natural, maravilhosa arqueóloga. Eu vou fazer aqui um parênteses, porque conhecer a Lili foi, assim, me apresentar para um ateliê, eu sempre falo isso, né, Lili? Um ateliê, né? A natureza é o ateliê, né? Então, a Lili... Ei, Helena! A Lili me apresentou a esse lugar e eu acho que ela fez parte muito grande dessa composição também, dessa construção da identidade das Maria Quindera. Então, esse é o forno pode, esse é o forno. Já foi o segundo que eu construí, porque como eu mudo muito, até lá eu já mudei muito. Teve o primeiro forno que chegou a ser construído dentro do Parque do Sumidouro, depois foi desmontado. Esse foi o segundo construído naquela casa que era mais ampla, e aqui tudo começou. Esse é o jardim onde a gente começou, né? E aqui foram as primeiras queimas a lenha. Então, era entendido que, assim, a gente precisava do fogo, né? A gente queria isso. Mesmo com a parte do ateliê, com o forno elétrico, para a parte de cerâmica utilitária, as xícaras utilitárias, então, começaram a funcionar. E a gente foi, aos poucos, entendendo isso. Parte das xícaras utilitárias em queima alta, forno elétrico, e as seguintes. Aqui, eu entregando, gente, era assim. A gente comprava argila, eu recebia argila, eu punha argila dentro do carro, eu saía de porta em porta, porque a gente não podia trabalhar junto ainda, isso era 2020. Então, eu entregava as argilas na porta das casas de cada uma. Olha, a primeira não está aqui, é a Roseli, a Paty não está aqui, ela fez uma cirurgia, então não pôde vir. A Ilma está aqui. Eunice atrás da máscara. Eni, que é a diva, nossa diva querida. Zelinha não estava em casa, estava trabalhando, por isso que não tem foto sua. Mas, em compensação, tem a primeira xícara que surge, é a xícara da Zelinha. Aqui vocês vão ver uma sequência de xícaras. E, assim, quando eu cheguei lá em Fidalgo, e na Quinta do Sumidouro, na região, eu vi muitas casas construídas ainda com aquelas telhas feitas uma a uma, né? Então, que não são iguais. E meu sonho é ter um telhado. Eu sei que não é bom, né? Que dá goteira, não é, meninas? Porque é difícil se encaixar, é um quebra-cabeça. Tudo que é diferente dá mais trabalho. E foi esse percurso que a gente escolheu, de não fazer xícaras iguais. Assim, cada xícara seria única e estaria representando o momento. E isso fortaleceu a musculatura dessas meninas pelo fato de cada xícara ser uma xícara. E não, eu até proíbo, né? Começou a querer produção, quando vem produção muito grande, eu já entendo que é tudo mais ou menos parecido, porque é assim, é da natureza da velocidade. Você pegar aquele modelo e fazer uma reprodução desse modelo. Reproduzir esse modelo, porque você não perde tempo. Quando a xícara é única, você tem que achar soluções, e ali você vai perder tempo em cada uma. Mas, em compensação, né, eu sempre falo essa frase, né, assim, é o tempo que a gente coloca nas coisas que faz diferença nas coisas. O mundo é muito veloz, né? Então a gente quis parar um pouco essa velocidade, o momento era esse, então, e isso abriu portas e fortaleceu essa musculatura muito particular de cada uma. Vocês vão ver. Então aqui Zelinha, com essa... E assim, eu reconheço, quando não tem assinatura, eu sei de quem é a xícara, porque é tudo, e a argila faz isso, né? Quem é ceramista sabe, a argila ela captura
gesto, ela eterniza aquilo, a maneira de pegar, a força da mão, a história da mão, o trabalho, o percurso da pessoa no mundo, está tudo ali, de maneiras invisíveis, mas está tudo ali, às vezes invisíveis, às vezes nem tanto, né? De quem que é essa mesmo? Da Ilma. Essa é sua, Ilma? Eu falei tanto que eu sei, né? Essa é sua? Essa aqui, ela saiu um pouco, eu me distanciei um pouco desse momento delas, que é bem inicial, sabe, gente? Essas fotos foram as das primeiras lá. Eu tô achando que é da Eunice. E uma curiosidade, que vocês não vão ver em foto aqui, é que a gente combinou que em cada xícara teria inscrito a lua cheia, o mês da lua cheia, o ano, tudo ali entranhado, assim, de maneira a ser legível, né, a época que foi construída. Essa é da Roseli, eu acho, que ela tem muito esses pires. É uma pessoa que vai lá na praça e vai tirando folha da árvore da praça para poder modelar. Pode mudar? Essa é da Ilma. Essa é da Ilma. A Ilma foi professora. Gente, é muito bacana isso, porque tem coisas muito nítidas, assim. A Ilma foi professora na escola municipal de lá, né, Ilma? E estadual também. E muitas das xícaras dela tem umas linhazinhas de quem está sendo alfabetizado. Esses exercícios de coordenação motora. Obrigada, Ilma. Então, pode mudar. A nossa diva, nossa rainha da festa do Rosário de Quinta do Sumidouro, maravilhosa. Essa é a diva. A Pati, com todos os pires dela, parecem umas sainhas assim, flutuantes, assim. Gente, é muito impressionante. Cada uma tem muito assim, uma história construída particular nessa modelagem. Aqui a gente chega na parte que eu não sou nada da tecnologia, mas me ocorreu assim, quem sabe a gente grava e assim foi feito. Elas, não é fácil, né? Quem já gravou um depoimento, um vídeo, assim, eu só expliquei, ó, façam com o celular deitado, a gente não podia encontrar, então cada uma gravou, a Eunice sofreu muito, né, Eunice, para fazer isso, mas assim, a gente acabou descobrindo que muitas delas têm muita desenvoltura. Hoje a Eunice se enfia na frente de qualquer câmera, né? Então, o que a gente pensou? Cada xícara vai acompanhada de um QR Code que vai levar aquele QR Code acompanhando aquela xícara, um vídeo da ceramista que fez aquela xícara. Seria uma maneira de compor a mesa, de devolver a pessoa àquele ambiente já vazio, atravessado pela pandemia. E eu li um comentário tão maravilhoso no Instagram de uma moça que escreveu assim: humanizaram o QR Code. Então, achei, olha que coisa linda, né? Assim, porque você bate o olho assim, é uma coisa, você até faz assim, não, porque está no pacote de café, tem, né? Mas isso inverte a ordem das coisas, isso leva a uma pessoa se apresentando e lindamente construindo um registro, ela, pela primeira vez na vida, alguém já tinha gravado alguma coisa, e elas arrasaram. Foi assim, ficou tudo muito maravilhoso. Então, assim, essas xicrinhas, elas começam. Então, e olha como que as coisas vão. Não consigo fazer nada planejado, as coisas foram chegando assim. Na casa que eu morava, aquela que vocês estão vendo, ela tinha muito buganvília, que depois eu descobri que essa trepadeira tem o nome também de Três Marias, porque são 3 pétalas. Então, olha que coisa impressionante, né?
E eu comecei a colar, porque era tudo tão florido, né, meninas, assim, que eu comecei a grudar saindo da xícara. Então a xícara foi parar no caderninho, a xícara de cerâmica, que levava o QR Code, ceramicamente colocado na superfície, uma florzinha que eu secava dentro dos livros, e eu ficava lá fazendo, construindo cada caderninho, costurando caderninho. Hoje eu não consigo mais, o tempo é uma coisa cruel, né? A falta dele que é cruel, né? Ele é maravilhoso, mas a correria ela vai tirando um pouco isso. Então, daí surgiram os primeiros caderninhos, que hoje estão num outro formato que vocês vão poder ver, porque elas trouxeram umas xícaras também, e vocês vão poder ver tudo isso ali no início, lá na beiradinha do inicial da feira, tá? Então, aqui as primeiras xícaras já grandes, formatos maiores, que foram queimadas naquele forno a lenha. E essa é da Zélia, lindeza de xícara, tem um silêncio, né? Assim, a marca do fogo, da queima, belíssima xícara. Essa é da Terezinha, ela entrou porque a Terezinha não está mais conosco, também um trabalho lindo dela, né? Com a questão de saúde da família, ela não conseguiu mais continuar. Essa é da Pati, muito linda, muito linda. São xícaras maiores, então assim, a gente queria que tivesse o mesmo formato, mas na verdade assim, depois foram brotando outros objetos. Mas eu sempre tento trazer, fico lá proibindo um pouquinho escapar para manter um pouco a xícara como identidade. Então são xícaras maiores que a gente foi inventando utilidades para fazer com que, de alguma maneira, fosse entendido. Não precisa disso não, né? Até melhor que não seja, porque o próprio objeto. Essa é a da Ilma, e nessa xícara tem a história da Maria Quindera, né, Ilma? Tem a Lapa que você construiu, tem a Maria... Aqui não tem? Eu acho que tem. Pena que eu só peguei um olhar, mas essa xícara ela já carregava a historinha da Maria Quindera, que a Ilma adora fazer. Aqui já no Achega Café, que continua tendo as xícaras delas para vender, aqui em Belo Horizonte. Então, e eles, assim, é uma honra para nós e muito afetivo esse acolhimento deles, assim. Eles continuam, assim, eles já convidaram as meninas, logo quando já tinha vacina, né? Fomos todas mascaradas e receberam as Maria Quindera lá, assim, é um lugar muito especial para nós, né? Aqui ainda no Achega, as xícaras, eles fizeram algumas fotos das xícaras que ficam lá, e, assim, sempre em exposição, no meio dos maquinários, assim. Você vê, cada uma é uma aí. Aqui, essa é sua, não é, Diva? A Bruna é uma que visita muito esse espaço do Achega Café. Ela é fotógrafa e ela é fã das Maria Quindera. Ela faz coleção das xícaras das meninas e ela está sempre mandando umas fotos assim que ela faz e fez essa lindeza dessa postagem para gente. Lili Panachuk, o Grupo Gesto, que é o grupo que eu sempre falo dele, grupo de estudos do simbólico e técnico da olaria, que a nossa querida arqueóloga aqui juntou muita gente e com isso a gente foi parar. Como é que chama mesmo esse... É um coletivo de arqueologia experimental que é holandês e que é uma rede que reúne vários outros experimentadores, ceramistas como nós. E nesse ano foi 2020, 2021, né? Que eles convidaram a gente, né, lá. Então, assim, eu coloquei aqui só o que eles usaram, porque as Maria Quindera foram citadas, né?
nesse trabalho. Então, e é xícara e acabou entrando um trabalho que é meu, né? Nem delas é. Ai, meu Deus, corre! Pode passar. Aqui, ó, Casa do Sino. Como que as coisas vão se desdobrando, né? A Casa do Sino fica lá em Tiradentes e no Bichinho. E o Achega Café, que é também a oficina do Expresso, que dá manutenção em máquinas de café expresso, faz a manutenção da máquina deles. Eles foram no Achega Café, viram o trabalho das maricotas, que assim eu chamo, né? E pediram para levar as xícaras delas para esse espaço de café lá em Tiradentes. Então, aqui também algumas postagens, assim, quando a gente enviava, né? A gente não está muito, assim, porque a gente está reconfigurando toda essa produção que recomeça agora em 2025. Mas a Casa do Sino foi aqui na feira virtual 2020, que as meninas entraram, participaram com um bate-papo ao vivo. Foi com a Manu, não foi? A Manu que fez a entrevista lá de casa. Gente, isso que todo mundo conhece, né? Que aconteceu nessa época dessa pandemia doida aí. Tudo virtual. Então, uma conversa que foi transmitida através da Feira de Cerâmica. Aqui no Grupo Gesto também aconteceu uma entrevista linda com elas. Muito lindo tudo isso, né? Tem lá, não tem no perfil do Grupo Gesto? Quem quiser assistir, pode assistir na feira, né? No site da feira. E no perfil do Instagram do Grupo Gesto, tem também, tá aqui, ó, Gestor UFMG. Vocês podem encontrar essa entrevista que tá lá, registrada. Aqui já é um novo espaço que desde que muita coisa aconteceu com a gente, né? Assim, pós-pandemia, a gente foi reestruturando tudo e a gente acabou indo para esse novo lugar, que é uma casinha, que hoje é a casinha das Maria Quendera. E aqui a gente estava recebendo um grupo, isso às vezes acontece, pessoas que querem conhecer a região, que tem muitos atrativos, e querem visitar as Maria Quendera. Então vão lá sentar na mesa, tomar café, conhecer o trabalho das maricotas. E esse aqui foi um registro de uma dessas visitas de um guia turístico. A gente estaciona um ônibus na frente da casinha e recheia a casinha de gente. Aqui é a turma do Circuito das Grutas, a Adriana, que é do Circuito das Grutas, num café. Na verdade, eles foram lá para gravar, porque a gente faz parte do Circuito das Grutas. Então, esse cara, que é o Mauro, que ele fez uma proposta de um circuito via moto. Então, ele visitou a gente, gravou uns vídeos lá com a gente. E aqui foi o café depois, assim, cada um com uma xicrinha de uma das maricotas tomando café. E aqui a gente... Delícia, né? Dá vontade de chorar. A gente junta. Que é uma delícia, com tudo, né? Assim, todo o percurso. Que gente, tem o quê? Começou em 2019, né? E hoje a gente está indo para 2025. São 6 anos. E elas são hoje minha família. Umas queridas, maravilhosas, que vocês têm que conhecer. Então é isso. Vocês querem dizer alguma coisa? Falar um pouquinho do que é o trabalho para vocês, fazer isso? Se não tiver... Pergunta, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa para as maricotas? Ok.
Como é que é? Como é que está sendo para vocês? Assim? Porque a Laila, durante a fala dela, e a gente com vocês, muitos de vocês já tinham, né? Davam aula, tinham uma outra rotina nessa cidade. E hoje é uma rotina que está envolvida, então, com a cerâmica. Como é que é isso, gente? Como é que foi essa mudança? Como é que é isso? Muito bom, para mim mesmo. Como lá você fala assim, da questão de apressar. Eu sou uma das apressadas. Ah, vamos juntar. Só que ultimamente, sabe? Não sei o que está acontecendo. Eu não estou produzindo. Uns 3 meses para cá. Parece que de tanto ela falar que eu Parou. Ela. Estacionou. Agora vai tranquila. Mas é muito bom, gente. A cerâmica assim, é uma coisa que, não sei, está na alma da gente. A gente dorme com a argila, levanta com a argila, almoça com a argila e por aí vai. Para mim foi excelente. Muito bom. Bom, também para mim foi muito bom, Gil, que aposentei, né, e falei assim, não vou voltar mais para a escola, né, 30 anos trabalhando em escola, e surgiu a cerâmica, né, e eu sonhava, eu via, às vezes via na televisão, assim, nossa, será que algum dia vai acontecer isso comigo? Então, estou aqui, né, gente, muito satisfeita, gosto muito de fazer a cerâmica, a gente foi criada fazendo panelinha, né, no quintal, não sabia que era isso. A gente foi criado também, porque na época não tinha cimento, não tinha cerâmica em casa. A gente usava o barro para fazer fornalha, né? A lenha, para a gente fazer a comida. Repocava tudo com cerâmica, com argila, aliás, né? Então, para mim foi muito bom. Às vezes eu olho, não imaginava estar nesse ponto que estou hoje. Muito bom conhecer Laila, né? E as meninas também, às vezes de morar no mesmo lugar, mas não tinha costume, né, com as meninas, muito bom mesmo. Para mim também foi assim um sonho, porque igual a Dilma falou aqui, desde criança, né, que eu ia para a chuva, né, fazer panelinha, fazer pratinho, tudo eu fazia quando eu era criança. E quando apareceu, né, o projeto, eu fiquei apaixonada. Devemos tudo à nossa querida professora, que é a Laila. Se não fosse por ela, acho que a gente não teria realizado esse sonho. Para mim é. Agora eu estou um pouco afastada, né? Por motivo que é melhor nem dizer. Eu agradeço tanto por ter vindo, Gilda. Maria. Bom, gente, a cerâmica, a argila para a gente, para mim, foi um achado, porque eu ainda trabalho. Eu já tenho 32 anos de trabalho, eu trabalho na escola também. E assim, eu fui a última a entrar, sabe? E assim, por 3 dias eu só observei, porque eu pensei, isso não vai dar para mim. Eu não levo jeito, eu não vou conseguir. E aí, das 2 vezes que eu fui, eu não fiz nada. Aí, da terceira vez, eu consegui fazer aquela xícara. Mas eu fiz uma festa, eu acho que eu assustei a Laila, né? Eu saí, yes, consegui, aquela doideira. E eu sou assim mesmo, eu sou meio acelerada. Mas eu acho que a cerâmica, para a gente, foi um achado. Mesmo porque, gratidão à nossa querida Laila, né? Porque se não fosse por ela, a gente não iria conhecer, né, a cerâmica. Então, assim, e eu ainda trabalho até hoje, eu estou de férias prêmio, e tem produzido. Assim, muita coisa não, mas sai, né, Laila? Sai algumas coisinhas. Então, assim, eu acho que para todas nós fez uma diferença assim, muito grande, e faz, né? Senão hoje a gente não estaria aqui conhecendo todos vocês, né? E conhecendo esse povão todo aí que para a gente, assim, eu gosto muito, eu gosto de gente. Então eu tenho só que agradecer, sabe? Tanto a nossa querida Laila quanto a cerâmica, porque a única coisa que eu fazia numa levadeza danada era tijolinhos de barro. E a minha mãe sempre, eu sempre tive muito cabelo, ia passando a mão de barro no cabelo, na hora de ir para a escola era um problema.
Então eu montei uma casinha e coisa e tal, e fui lá nas bananeiras no meu quintal. Ainda tenho algumas frutas. Tinha muita bananeira. Fui lá e cortei as folhas de bananeiras mais novas para cobrir a casa. Na hora que a minha mãe viu, ela falou assim: eu não acredito que você fez isso. E aí eu achei que por isso mesmo, que eu achei que eu nunca iria passar daquilo. E hoje, graças a Deus, a gente está aí produzindo, né? Com muita vontade de cada vez melhorar mais e mais, né? Porque quanto mais a gente produz, eu acho que a gente vai exercitando, aí as peças vão melhorando, não é mesmo? E a gente vai melhorando. Nossa, Viram como que elas são? Arrasam demais. ai gente, eu acho que eu falei demais. E aqui eu queria falar um pouquinho